Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Nesta semana estudaremos a propagação de plantas ornamentais. Propagação é a multiplicação dirigida de plantas pela via sexual ou sementes e pela via vegetativa, assexuada ou clonagem. O sucesso dessa técnica depende de conhecer alguns fatores referentes às plantas, como os processos pelos quais se propagam, mecanismos envolvidos, condições ambientais necessárias, a morfologia da planta e fisiologia de cada espécie ornamental. Dois processos distintos ocorrem na propagação de plantas ornamentais: a reprodução sexual, reprodutiva ou via sementes, e a reprodução assexual, vegetativa ou a clonagem, que é um termo bem em moda atualmente. Dentre os tipos de propagação, nós estudaremos a propagação por sementes ou sexuais. Em primeiro lugar, vamos entender o que é semente. O termo semente é utilizado para designar um óvulo fecundado. O óvulo é o gameta feminino, que é fecundado pelo grão de pólen, que é o gameta masculino, que contém em seu interior um embrião, ou mais de um. Esse embrião é envolto ou não por um tecido de reserva. Na verdade, gente, esse tecido de reserva, no caso, por exemplo, da palmeira é a própria amêndoa, né? As orquídeas, a gente não apresenta esse tecido de reserva. Tanto é que a reprodução delas na natureza é muito complicada. O tegumento, que é a casca, com função de proteção. Aqui nós podemos observar, né, a retirada das sementes de um fruto de palmeira. As sementes de espécies ornamentais variam muito quanto ao tamanho, a forma, cor, características internas e externas, quantidade e natureza dos tecidos de reserva. Essas diferenças particulares de cada espécie influenciam diretamente na germinação e nas etapas de produção de mudas, sendo as sementes o principal insumo para que eu consiga plantas de boas qualidades. A propagação por sementes tem a vantagem de produzir um elevado número de plantas com relativa facilidade, ou seja, é uma propagação muito simples e muito fácil de ser observada em plantas ornamentais. Porém, as sementes de plantas ornamentais em geral são muito caras e poucas empresas, a maioria multinacionais, fornecem sementes de qualidade. Aqui é uma linha jardim, né? Obtenção de sementes de qualidade comercialmente. Porém, gente, em plantas ornamentais é muito usado também a busca pelas sementes. Em jardins, em praças, em matas, né? Para coletar as sementes. Então, nós temos pessoas, principalmente que trabalham com viveiro, que coletam essas sementes a campo ou que fazem a troca com outros viveiristas. A germinação das sementes é uma outra etapa extremamente importante na produção de mudas. Então, a germinação é o fenômeno pelo qual, sob condições apropriadas climáticas, o embrião reinicia o desenvolvimento, que havia sido interrompido por ocasião da maturidade fisiológica da semente. Ou seja, esse embrião, de acordo com as condições climáticas, ele permanece intacto e ele só volta a desenvolver quando as condições climáticas fundamentais para que haja germinação ocorra, principalmente a presença de água. Então, a semente absorve geralmente 50% do seu peso em água e ali inicia o processo de germinação. Outros fatores muitas vezes também devem ser levados em consideração, como a temperatura. Mas como sabemos que uma semente germinou? É quando a radícula dela, que é a pequena raiz, começa a desenvolver. Então, nós já podemos afirmar que a semente germinou. Aqui é um exemplo de semente de cica, que é uma gimnosperma,
E aqui a protusão da radícula, que é o desenvolvimento. Então, na verdade, gente, a germinação ela nada mais é do que a protusão da radícula, o desenvolvimento da radícula. E a cica, ela tem uma particularidade que é a seguinte: as sementes dela, em primeiro lugar, eu preciso ter uma planta feminina e uma planta masculina, né? As gimnospermas, gente, elas não apresentam os dois sexos na mesma planta. E outra característica é que as sementes germinam com temperatura por volta de 32 graus. Então, aos 32 graus, ocorre a absorção de água e a emissão, ou seja, a protusão da radícula, considerando dessa maneira que a semente está germinada. No entanto, gente, algumas sementes têm problemas sérios com dormência. Mas, na verdade, o que é a dormência? Então, algumas sementes de plantas ornamentais, mesmo sob condições ambientais favoráveis, como temperatura, disponibilidade de água, presença ou ausência de claridade, né? Pois algumas sementes germinam no claro, outras sementes germinam apenas no escuro, e algumas tanto faz, germinam tanto no claro como no escuro. Porém, gente, algumas sementes não germinam, mesmo tendo as condições ambientais favoráveis. Então, esse fenômeno ocorre de forma natural e é chamado de dormência. Na verdade, gente, a dormência é uma proteção para a semente, porque muitas vezes a produção de sementes coincide com a estação seca do ano. E se essa semente cair no solo e germinar, provavelmente ela passe por um período seco, essa planta entraria em extinção. Então, a dormência faz com que a semente, por um longo período de tempo, permaneça sem germinar. Isso é uma proteção para ela na natureza. No entanto, quando nós trabalhamos com produção de mudas, a dormência acaba sendo um problema. Então, a dormência ela pode ter duas origens. Uma física, que é a impermeabilidade do tegumento, né, que é a casca, à água. Ou seja, a casca é tão dura que a água não consegue penetrar. Ou ela pode ser fisiológica, presença de algumas substâncias no interior das sementes que impedem a sua germinação. No entanto, a dormência ela pode ser quebrada. Geralmente, a dormência física, ela pode ser quebrada de duas, a dormência ela pode ser quebrada de duas maneiras, né? Ou de maneira mecânica ou química. A maneira mecânica, gente, nós podemos citar aqui o rompimento do tegumento, que é a casca, geralmente muito dura, né? Por uma faca, por um esmeril, chega a ponto de termos que usar um esmeril, né? Que daí é mais rápido, né? O pessoal usa lixa, eu particularmente, eu acho lixa muito demorado, né? Lixa, além de acabar com a mão, né, demora demais para conseguir romper o tegumento até chegar na reserva. Aqui a areia também, que a areia funciona como uma lixa, né? Ou então um corte com uma tesoura de poda. Eu deixo ela imersa em água e faço um corte com uma tesoura de poda. Aí, gente, é questão de adaptação, eu acho mais fácil, né? No entanto, nenhuma dessas técnicas pode danificar o embrião. Uma vez o embrião danificado, ele não germina. E a semeadura de plantas ornamentais, ela ocorre da seguinte maneira. Elas podem ser germinadas tanto em leito de sementeira, no solo ou elevado, que pode ser feito de areia ou de um substrato poroso, em bandejas de células, utilizando como substrato a casca a fibra de coco ou a casca de pinos, em saquinhos plásticos de polietileno, adubo à base de terra mais uma fonte orgânica, né, enriquecidos com fósforo e potássio, ou em tubetes, assim como as bandejas, utilizar um substrato mais poroso, como a fibra de coco ou a casca de pinos. E quando forem utilizadas as bandejas, sacos de plásticos ou tubetes, esses devem ser preenchidos com substrato para germinação e, em seguida, plantar as sementes, recobrindo-as com uma camada de substrato proporcional ao seu tamanho. Geralmente, nós utilizamos 2,5 vezes o tamanho da semente sobre ela, né? Então, o volume de substrato que é utilizado sobre a semente é 2,5 vezes, né, o tamanho que ela apresenta. E aqui nós temos o desenvolvimento de sementes de palmeiras, né? Aqui é colocado uma semente só
por saquinho, e no caso de sementes muito pequenas, que nós colocamos um número maior por saquinho, ou por tubete, ou na bandeja, por célula de bandeja, nós depois fazemos a retirada, né, do excesso, deixando uma ou duas plantas, dependendo da espécie. Bom, gente, muito obrigada pela atenção e na próxima aula estudaremos a propagação vegetativa ou clonagem.